me chamo Vera Lúcia, sou aluna do curso de farmácia da Unifametro e o objetivo desse breve vídeo é expor a minha APS, que tem como título Covid-19, diagnóstico laboratorial para os clínicos. Bom, eu realizei um fichamento. Considero esse assunto bem atual, né? E os profissionais de saúde têm enfrentado vários obstáculos para a realização do atendimento dessas pessoas. Por ser uma doença nova, tem que ter mais atenção em relação aos sintomas para poder fazer até uma adequada internação. Nos 2 primeiros parágrafos é descrita a manifestação da doença do vírus SARS-CoV-2, que é altamente contagiosa, causada pelo coronavírus. O primeiro caso no Brasil foi identificado em fevereiro de 2020 e, devido a um grande surto, foi chamado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde. São feitos alguns relatos sobre a doença. Além disso, foram mostradas características peculiares do vírus, como o genoma, que é caracterizado pela fita simples de RNA e apresenta proteína de superfície que atuam como facilitadores da entrada do vírus nas células do hospedeiros, que se encontra a ACE2. No terceiro parágrafo, vamos ver as manifestações clínicas mais comuns, envolvendo as mais discretas, até mesmo as mais graves e chegando até fatais. No início da infecção, normalmente a febre, tosse, mialgia, fadiga, anosmia, agesia, fortes dores de cabeça e pelo corpo e problemas gastrointestinais, como vômito, diarreia e outros. Esses sintomas são mais evidentes em pessoas que já fizeram teste moleculares e deram positivos, e que também apresentam problemas respiratórios e que também fizeram exame de imagem, como tomografia do tórax, e que são compatíveis com o teste de pneumonia. Os assintomáticos apresentam 89% da população e os sintomáticos apresentam 11%. Na sequência do artigo, são mostrados os órgãos-alvos envolvidos, porque, como muita gente pensa que é só o pulmão, não. São afetados também outros órgãos como rins, fígado, intestinos, sistema nervoso central, olhos e coração. Nos parágrafos a seguir são mostrados os testes laboratoriais, que têm como principais 3: o teste do trato superior, do trato inferior, os testes sorológicos e o teste RT-PCR, considerado padrão de ouro na detecção do coronavírus. Os testes ocorrem nas etapas seguintes: coleta em todos os pacientes hospitalizados pela síndrome. São feitas 5 coletas semanais na UPA para pesquisa do vírus no município. As amostras são encaminhadas para o laboratório central, que é o LACEN, onde os resultados ficam prontos há cerca de, em média, de 4 dias. PCR, amostra de secreção, identifica se a pessoa está com o vírus no momento. O resultado vai sair mais ou menos de 2 a 7 dias e o boletim é computado pela Secretaria de Saúde do Estado. Tem também um teste rápido que é coletado através do sangue. São para pacientes que apresentam anticorpos há mais de 7 dias e o resultado fica pronto no mesmo dia. Os testes sorológicos são feitos a partir da 2ª semana, quando é diminuído o vírus de maneira progressiva e a pessoa começa a ganhar anticorpos
contra o vírus, principalmente o IgM e o IgG. Ao final, os autores citam momentos nos quais a resposta imune ao vírus se torna uma resposta inflamatória, totalmente desregulada, provocando uma tempestade de citocinas. Considerando o farmacêutico inserido nesse contexto, de acordo com a lei da Resolução 296, de 25 de julho de 1996, onde o farmacêutico está apto a exercer a sua função como farmacêutico bioquímico. E também a Resolução 493, de 26 de novembro de 2008, que aprova a referência de exames e também outros serviços laboratoriais clínicos, cuja a responsabilidade técnica dirige-se ao farmacêutico clínico, cuja a responsabilidade técnica dirige-se ao farmacêutico bioquímico. Então, como deve ser a atuação do farmacêutico no diagnóstico da Covid-19 na farmácia comunitária? A farmácia comunitária é uma porta de entrada aberta a diversos tipos de público com uma variedade enorme de doenças. O papel do farmacêutico nesse momento tão difícil é de grande importância para receber bem essas pessoas, para conversar, para tirar dúvidas. Sabemos que com essa doença pode acarretar vários outros tipos de problemas, como uma das principais, a depressão. Então, naquele momento, o paciente entra ali, o cliente entra ali, ele quer tirar as dúvidas dele, ele vem com ansiedade, ele vem com medo, e ali ele quer ser bem recebido, bem orientado, bem tratado. E o farmacêutico tem que estar pronto para isso aí. E também ele tem que estar preparado para a detecção e o diagnóstico da Covid-19, principalmente quando ele tem que repassar o diagnóstico da doença para a pessoa. Além de tudo, ele tem que ter cuidado para não causar pânico no paciente, porque ele vai ter que falar do afastamento social, da máscara, do cuidado com álcool e gel, né? E ali ele tem que estar atento na hora da orientação para ver se a pessoa aprendeu direito e também para ela não ficar triste, porque muitos casos a gente vê de depressão. Devemos falar também do uso racional do medicamento, que não pode ser usado qualquer tipo de medicação sem ter ido ao médico, podendo acarretar vários problemas de saúde. E também orientar em relação às pessoas que já fazem uso de medicamentos cotidianos, como medicamentos para hipertensão, para diabetes. As pessoas elas estão deixando de tomar a medicação com medo porque contraiu a doença e não é certo. Tem que ser orientado corretamente. E você, farmacêutico, tem que estar atento a isso. Quando a pessoa entrar, você tem que fazer um breve conversa, saber como é que é, qual tipo de doença que ele tem, qual é a medicação que ele já toma, tudo isso, para ele sair seguro e confiante dali. E você, como profissional, ter feito o seu papel direitinho. Lembrando que os farmacêuticos, como outros profissionais da saúde, têm a responsabilidade. O papel dele é fundamental para prevenção e sintomas e a detecção da doença em si. O farmacêutico também tem que estar atento, que ele tem que ter o cuidado de estar toda hora estudando, toda hora procurando saber como é um vírus novo, ele todo dia se retrata de uma maneira diferente. Então ele tem que estar atento, tem que estar lendo, tem que estar se informando para ele ser um bom profissional. Ele também tem que ter cuidado com a sua equipe de trabalho,
como orientar essas pessoas, né? Também tem que ficar de olho se estão usando máscaras, usando álcool, na prevenção contra a doença. Saber também encaminhar o paciente que está doente ao médico, visando o tratamento correto a ser feito, para não estar tomando qualquer medicação ou medicação que não seja necessário. Então, de uma maneira geral, o farmacêutico ele tem que ter cuidado com o impacto que essa doença vem causando. Pessoas de várias idades, públicos de várias denominações, sempre acirrada aquela ideia de depressão, de tristeza, porque quando a pessoa descobre que está doente, ela já acha que a partir dali ela já vai morrer, né? Ela já acha que já sabe o fim dela, né? Então tem toda a orientação, todo o cuidado, desculpa, todo o respeito, a melhor maneira de você estudar, de você pesquisar, de você estar à frente, né? É muito importante para o farmacêutico. Você tem que estar com o coração aberto, mas também certo do que você está fazendo, consciente, pé no chão, usando também a razão, né? O farmacêutico, ele é assim, ele tem que ser coração e razão. Ele tem que acolher bem a pessoa, né? Ele tem que mostrar que sabe realmente o que ele está fazendo na hora do diagnóstico, né? Na hora de passar o resultado do exame, porque são duas coisas distintas, mas de grande importância. É você saber detectar o problema e também saber passar, né? De uma maneira meiga, racional, mostrar firmeza, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas, principalmente mais idosas, têm mais confiança no farmacêutico do que no próprio médico. Então, vamos ter cuidado, né? Vamos falar bem, vamos falar certos em relação aos medicamentos, né? Vamos tirar aquela ideia da cabeça das pessoas da cloroquina, né? Que a pessoa já tem um efeito, não faz nem o exame, já vai logo comprar medicação para tomar. Não, tudo tem que ser passado pelo médico. Orientação médica, depois farmácia, certo? Vamos lembrar que nós somos pessoas chaves nesse momento tão difícil. Momento que as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo família, né? Momentos que as pessoas estão passando fome mesmo. E se vê com uma doença dessa, ela fica totalmente depressiva. Não tem outro caminho, é a depressão. Então, vamos ser veículos de sustentação, né? De orientação para essas pessoas que precisam tanto.